Diga comigo, 7 portais do sobrenatural. Bom, antes da gente começar essa mensagem dos 7 portais, a pergunta é: o que é um portal? Diga comigo, o portal é um acesso a uma nova dimensão. Nós tivemos uma promessa de Deus muito grande para 2025. E muitas vezes você observa a vida de alguns irmãos que passam meses, passam anos, e a vida dela parece que continua parada, continua estagnada. E hoje eu vou falar do portal mais importante de todos. Eu não poderia pregar sobre outro portal na primeira semana do que o portal que eu vou ministrar hoje. Mas já estou avisando que são 7, e são 7 domingos. Então, começa hoje, dia 9 de fevereiro, e vai até dia 23 de março. Então, cada domingo daqui para frente eu vou liberar um portal novo. E você vai entrar por esse portal. E no final de todos os portais, aleluia, você vai ter uma vida completamente transformada. Você crê nisso? Ótimo. Então, diga comigo, um portal é um acesso a uma nova dimensão. É um acesso a um lugar de bênçãos, é um acesso a um lugar de intimidade. O portal te dá acesso a tesouros, diga comigo, tesouros. Tudo que é importante tem um portal ou uma porta. Olha que interessante. Tudo que é importante tem um portal ou uma porta. Você vai no supermercado, tem uma porta, assim não. No shopping tem porta. O templo da igreja tem porta. O banco tem porta. Várias portas, né? E quanto mais precioso for o que tiver atrás da porta, mais forte, mais poderosa é a porta, mais bonita também é a porta. Para entrar em lugares, olha para você ver, um aeroporto, se você quiser ir para nações, você tem que passar pela porta do aeroporto, e ali tem é profético, né? Tem muita gente viajando, e que vai viajar, e alguns que vão de mudança, mas você precisa de acesso, diga comigo, acesso. Se muita gente não consegue viajar porque não tem acesso, não tem um passaporte, não consegue o visto, e você tem que passar pela porta, você tem que passar pelo portal. E aí antes de entrar no avião você tem mais uma porta, que eles chamam o gate, né? O portão 1, 2, 3, 4, 5. Então são portas, e portas te dão acesso, que podem te levar para outro país, que podem te levar para outro nível de bênção, para outro nível de prosperidade. Fazendas têm portas, cidades têm portas, principalmente no tempo bíblico. No tempo bíblico, todas as cidades tinham porta e tinham muralhas, né? Hoje em dia você tem simbólico, né? Você vai numa cidade e tem um portal, uns mais bonitos que outros, que diz, né, bem-vindos. Eu morava numa cidade em Mato Grosso chamada Alto Araguaia, cidade que ela só tinha um portal. De um lado era bem-vindo, do outro lado era tchau. De tão pequena que era. Brincadeira. Ai, ai. Quem já morou numa cidade de primeira assim? Se for segunda, você passa a cidade. Isso. Então eu cresci numa cidade assim. Tinha acho que 10 mil habitantes na época que eu morava lá. Você está pronto para o que Deus vai te falar hoje? Aleluia. Eu queria abrir a palavra de Deus com vocês em Mateus 22. Aqui a gente celebra quando abre a palavra de Deus. Mateus 22, verso 11. Olha o que diz. Mateus 22, verso 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Diga comigo, trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém? Olha que interessante.
Toda muralha tinha portas. Lá em Jerusalém, por exemplo, tem 12 portas. Quem já foi em Jerusalém? Alguém já foi lá em Jerusalém? 3 pessoas. Eu profetizo 2027. Vai todo mundo comigo para Jerusalém. Vamos fazer uma caravana, amém? Se eu fizer uma caravana, vocês vão? Então, antes de acabar esse ano, já tem que estar com o passaporte na mão, amém? Não adianta falar que vai e depois não tira passaporte, senão você não vai ter acesso. Quando você chega em Jerusalém, é interessante, nos grupos de WhatsApp que a gente faz, né, da caravana, a gente combina, olha, a gente se vê tal hora na porta, né, de tal lugar. A porta de Damasco, Jope, porta de Jope e assim por diante. São 12 portas em Jerusalém. Tem uma lá que está selada e fechada, né? Mas ainda tem 11 abertas. E você combina em qual porta você vai ficar. Muita gente, quando lê esse texto das trevas exteriores, acha que será lançado no inferno, que eles imaginam, né? Ó, não está de traje nupcial, então você será lançado no inferno. Mas não é isso o texto. Quando é inferno na Bíblia, é inferno. Quando é trevas exteriores, é outra coisa. E eu vou te ensinar hoje sobre trevas exteriores. Muita gente vive nas trevas exteriores. Inclusive tem pessoas sentadas aqui entre nós, que está dentro da igreja fisicamente, mas espiritualmente ele está vivendo em trevas exteriores. Quem quer saber o que significa as trevas exteriores? Ok. Então, as trevas exteriores falava literalmente da parte do lado de fora da cidade. Simples assim. E por que lá havia pranto e ranger de dentes? Porque era o pior lugar para se ficar de noite. Porque era um lugar de trevas. Quando descia a luz, chegava num certo horário, se trancava todas as portas. E o que acontecia? Se alguém ficasse do lado de fora, ia ficar com serpentes, escorpiões, bandidos, sem comida, sem bebida. E o que ia ficar? À mercê do frio. Quem não sabe, Jerusalém à noite faz muito frio, porque é meio desértico o ambiente lá. Então é um lugar de pranto e ranger de dentes. E as pessoas, todas queriam obviamente dormir dentro da cidade. Lembra quando Jesus disse uma vez que é mais fácil mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Quem já lembra dessa história? Ok. Nos muros de Jerusalém, você vai ver umas aberturas no muro, e elas são finas, elas têm aproximadamente 1 metro de altura e uns 50 centímetros, 40, entre 30 e 50 centímetros, dependendo da abertura que você vai ver. Então, ali no muro, nessas aberturas, às vezes ficava o arqueiro, né, do lado de dentro, para ver o que estava acontecendo lá de fora. Uma pessoa não podia passar ali. Então Jesus, quando estava falando da agulha, estava falando dessas aberturas, que era mais fácil um camelo passar por ali, por 50 centímetros, do que um rico entrar no reino dos céus, né? E não é essa a pregação, mas só para você ter um contexto. O que acontecia? Muitas vezes chegava de noite um viajante ou um comerciante, né, que se atrasou e chegou na cidade e queria dormir dentro da cidade, para não ficar à mercê dos bandidos, das cobras, dos escorpiões e do frio do lado de fora, e queria uma hospedagem. O que tinha que fazer muitas vezes? Em muitas cidades, algumas daquelas aberturas, eles conseguiam alargar um pouco mais, e tinha que tirar toda a bagagem que o camelo, né, carregava em cima, e eles tentavam empurrar, de alguma forma, alguma abertura, alguma agulha, né, que pudesse passar ali o camelo. Então, o que está dizendo que às vezes o rico, né, ele é igual aquele camelo, ele não é rico, ele não tem dinheiro, é o dinheiro que tem ele. E aí ele tem que se desfazer de muita coisa para passar, porque muitas vezes o rico, ele não quer abrir mão, porque ele acha que ele é rico, ele pode continuar vivendo em pecado, que ele é especial, porque ele dá uma oferta maior. Então, não é essa a pregação, mas se está servindo para alguém. Aí tinha que se despir de muita coisa para passar, porque o caminho do reino de Deus não é essa pregação da nova graça que andam pregando por aí, que é para todo mundo, que é de qualquer jeito. O reino de Deus não é de qualquer jeito não, meu querido. O reino de Deus é do jeito de Deus.
E a porta é estreita. E a primeira porta que eu vou falar hoje, ela é isso. Aleluia. Nem é a pregação, só para você entender. É verdade, não é essa a pregação. Então, entenda comigo. Aquele homem ali de Mateus 22, versículo 11 ao 14, que ele não estava com as vestes nupciais, ele foi amarrado de pés e mãos e foi lançado, não no inferno, mas aonde? Nas trevas, fora da cidade. Porque o rei não gostou, falou, você penetra na minha festa. E jogou ele nas trevas exteriores. O que representa hoje as trevas exteriores? Hoje as trevas exteriores, o que é? O que Jesus, hoje e no tempo bíblico, o que Jesus está querendo dizer espiritualmente com as trevas exteriores? A cidade é a igreja. A cidade é a igreja. 3 aleluia. Dentro da igreja, não estou falando desse prédio, amém? Estou falando desse prédio? Eu estou falando da igreja de Cristo espiritual, amém? Diga comigo, no corpo de Cristo, na união com os irmãos, é o lugar onde Deus envia a bênção e a vida para sempre. Nesse lugar está a luz de Cristo. Nesse lugar tem bênção. Nesse lugar tem cura. Nesse lugar tem restauração. Nesse lugar tem presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores de quê? Do seu povo. Então, onde a igreja se reúne para adorar, ali ele se faz presente, amém? Eu não acredito que eu vou falar o que eu vou falar. Criei coragem. Tinha que ter... Fala de novo, Samuel. Diga comigo, a cidade é a igreja. Tem gente achando que vai ter uma cidade literal, mas a cidade é a igreja. Meu Deus, agora arrumei confusão com alguns irmãos. Alguém diga assim, pastor, não tem cidade de verdade, física? Não, a cidade é a igreja. Vou ter que provar, não vou ter, porque alguns irmãos ficaram meio encabulados assim. Posso provar? Aleluia. Apocalipse 21, verso 1. A cara da pastora Isa, nem ela está acreditando. A gente custa falar isso para os meninos da Exousia. É, não é? Demorou 1 ano para os meninos da Exousia. Eu estou muito corajoso, irmão. Acho que eu voltei de Miami diferente. Preparado para construir um novo templo em Santa Catarina, amém? Qualquer distração agora é perigosa, olha lá. E viu um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha o versículo 2. E eu, João, vi o que? A santa, a nova, que descia da onde? Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quem é a esposa de Cristo? Quem é a esposa de Cristo? Então diga comigo, a cidade é a esposa é a igreja. Pergunta: Jesus vai casar com um cubo de ouro ou com a igreja? Então não tem sentido ele casar com um cubo de ouro. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Quem é a cidade? A esposa. E quem é a esposa? Olha o verso 3. Aí, não precisa mais, já ouviu uma grande voz, etc. Então diga comigo, a cidade cheia de luz, onde está o templo, onde está o rio de Deus, onde estão as bênçãos, tudo está dentro da igreja, que é a Nova Jerusalém. Diz a Bíblia que dentro da Nova Jerusalém não precisa do sol. Por quê? Porque a luz que brilha lá dentro é a luz de Cristo. Quem? A luz de Cristo está dentro de você?
A luz de Cristo está dentro de nós. Essa é a luz espiritual de Cristo que está iluminando agora nesse exato momento. Diz a Bíblia que do trono, de dentro da cidade, flui um rio de águas vivas, e onde ela passa, ela cura. Quem já foi curado aqui? Quem já recebeu o milagre aqui? Esse rio é o rio do Espírito Santo que está fluindo nesse lugar. O que é as trevas exteriores, então, pastor? É aquele que é lançado para fora da Nova Jerusalém. É aquele que fica de fora das bênçãos, fora da presença, fora da unção, fora da glória, fora das promessas, fora de tudo aquilo que Deus prometeu. Tem gente que fisicamente está dentro dessas quatro paredes aqui, mas espiritualmente ele não está bebendo do rio, ele não está bebendo da fonte, ele não está desfrutando da glória de Deus. Ele pode estar fisicamente aqui, mas espiritualmente ele vive em trevas exteriores. A vida dele é de pranto e ranger de dentes. A vida dela é cheia de demônios, serpentes e escorpiões. A vida dela é cheia de bandidos. Ela vive sendo roubada. Ela vive em vez de prosperidade em prosperidade, ela vive de falência em falência, de ser roubada e ser roubado. Ela não tem nada. Ela nunca experimentou o que é a prosperidade divina. Ela já passou dos 40 anos, ela não tem absolutamente nada, e o pouco que tem ainda é dívida. Tudo que tem está estragado, tudo que tem está remendado, tudo que tem está encardido, tudo que tem ainda tem que pagar mais 12 parcelas e já estragou, e aí ele nem está desfrutando mais, continua pagando. Ele vai de desgraça em desgraça, ele vai de remédio em remédio. Começa tomando 1, depois 2, depois 3, depois 4, já está tomando 5, 6 remédios por dia e nada resolve, porque ele está vivendo em trevas exteriores, atormentado por serpentes, escorpiões. A vida dela é pranto e ranger de dentes, mesmo fisicamente estando dentro da igreja, mas espiritualmente está em trevas. Pergunte para mim, apóstolo, quem morava nas trevas exteriores? Os leprosos. Os leprosos moravam fora. Eles não podiam morar na cidade. Eles eram expulsos da cidade quando descobriam que tinham lepra. E o que acontece? Eles acabavam criando umas comunidades de leprosos. E aí os familiares durante o dia levavam uma comida, levavam água, não podiam se abraçar, então ele deixava ali a comida e saía. Depois o leproso ia lá e pegava. Quando o leproso se aproximava demais da cidade, ele tinha que gritar: leproso chegando. E muita gente pegava a pedra e tacava para dizer: sai para longe de mim. Então os leprosos, além de ser leprosos, eles habitavam nas trevas exteriores. Isso é muito terrível, sim ou não? Uau! Muita atenção então para você começar a aprender algo aqui. Você pode perder. Você às vezes não perde a salvação, mas você pode perder o Éden. Adão e Eva foram salvos, mas perderam o Éden. Eu não quero só falar para você ir para o céu. Eu sei que você vai para o céu. A pergunta hoje é: enquanto você viver nessa terra, será que você vai viver no Éden de Deus? Adão e Eva perderam o Éden. Eu não quero que você fique nas trevas exteriores. Muita atenção. Tinha um aleijado que ele ficava na Porta Formosa, mais uma porta de Jerusalém que dava para a entrada do templo. Como é que é o nome da cidade? Porta? E ali tinha um aleijado que ficava mendigando. Lembra que Pedro e João foram lá e oraram e curou o paralítico, o coxo? Olha que interessante. Na cultura judaica tem um texto lá em Levítico que diz que pessoas com qualquer deficiência física, não poderiam ser sacerdotes ou entrar no templo. E aí os judeus, eles levaram isso para outra magnitude, quer dizer, que não somente não podiam ser sacerdotes, mas ninguém com deficiência física, podia entrar no templo.
Podia entrar na sinagoga, mas não no templo. Então, o fato dele ter uma deficiência física fazia com que ele ficasse na porta. Lembra aquele paralítico no tanque de Betesda, 38 anos? Ele era paralítico por 38 anos, ele ficou no tanque de Betesda. O tanque de Betesda literalmente fica a poucos metros de onde era o templo. Por que ele procurava a cura lá no tanque de Betesda e não no templo? Porque eles não podiam entrar dentro do templo. Lembra do cego de Jericó? A Bíblia diz que o cego de Jericó, ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Existem pessoas que são como os leprosos, como os cegos e como o paralítico. Eles estão muito perto de estar dentro, mas ainda estão fora. Você pode estar a poucos metros da bênção, mas não ter a bênção. Quem já entrou dentro de um banco aqui? Quem já foi entrou dentro do banco, entrou lá dentro. Você estava a poucos metros de muitos milhões de reais, sim ou não? Mas cadê? Não pegou. Não era seu. Estar perto não significa que você está dentro. Estar perto não significa que você tem acesso. Aquele homem ficou a poucos metros do templo, 38 anos paralítico, do lado da água ali, mas nunca recebeu, nunca entrou. Aquele outro mendigava na porta formosa e não entrava dentro do templo. Aquele cego Bartimeu ficou a vida inteira nem sequer no caminho, ficava onde? À beira do caminho. E sabe o que representa a cegueira? A lepra e o ser paralítico? O pecado. O cego representa aquela pessoa que não tem arrependimento e ela não enxerga mais os erros dela. O paralítico é aquele que não tem uma vida de arrependimento e a vida dele está estagnada. Você conhece um crente que faz 10, 20 anos e a vida dela está estagnada? É porque ela tem uma paralisia espiritual. A lepra é o pecado. A cegueira é o pecado, a paralisia é um pecado, que muitas vezes você já aprendeu a conviver com ela. E esse pecado não te permite estar aonde? Dentro da Nova Jerusalém. Não te permite desfrutar da glória de Deus. Não te permite desfrutar de tudo que tem lá dentro. E você fica atormentado aonde? Nas trevas exteriores. O primeiro portal. Olha só como estou fazendo aqui o símbolo. Nós estamos falando da cidade, das trevas exteriores. Se você quiser entrar na cidade, o primeiro portal que você tem que passar, repita comigo, diga comigo, arrependimento genuíno. Aleluia. Eu vou ler o texto do primeiro portal para você, que está lá em Salmos 118, verso 19 e 20. Olha o que diz o Salmo 118, verso 19. Abri-me as portas da justiça. Diga comigo, portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei o Senhor. Olha o verso 20. Esta é a porta do Senhor pela qual os... Aleluia. O primeiro portal é o portal, quem passa é o justo. E essas portas, esse primeiro portal se chama arrependimento genuíno. Repita comigo, arrependimento genuíno. Quantos querem entrar na cidade? O que representa essa cidade? A igreja. O que representa a cidade? O reino. E tudo que o reino de Deus te oferece. Esses dias alguém me falou que tentou pegar o visto para ir para os Estados Unidos e foi negado. E estava triste, pastor, me negaram o acesso. Tem gente que não tem acesso, presta muita atenção. A minha mãe, hoje ela é americana, ela tem um passaporte americano. Então quando ela vai para os Estados Unidos, ela vai, e ela sempre entra com o passaporte americano. Quando ela vem para o Brasil, ela entra com o passaporte brasileiro.
ela tem, diga comigo, acesso. Ela, como americana, por ter a nacionalidade, ela desfruta de tudo que um americano que nasceu lá tem, porque ela tem o quê? Nacionalidade. E ela tem tudo, ela é feliz, ela não tem problemas nenhum, porque ela tem a nacionalidade. Agora olha que interessante, os Estados Unidos é o país que mais ajuda as pessoas no mundo. Bilhões e bilhões eles mandam para fora, para ajudar pobres, para ajudar pessoas doentes. Então preste muita atenção, existe uma diferença muito grande em você receber a ajuda do céu, outra coisa é você entrar no reino. Estou pregando muito, você não está nem acompanhando. Não confunda em receber uma ajuda do céu com você ser um cidadão do céu, com todos os benefícios, regalias e todos os seus direitos, meu querido. Tem gente achando, eu estou bem porque recebi uma cura, eu estou bem porque Deus pagou o meu aluguel. Meu querido, se você soubesse que Deus tem preparado para você ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo, e ter as bênçãos, e usufruir o melhor dessa terra, meu Deus. Se você for lá em Gaza, lá onde está tudo destruído, vai ter lá um pacote de comida dos Estados Unidos. A pergunta é se esse caboclo que está comendo aqui lá pode entrar nos Estados Unidos e ser um cidadão. São duas coisas diferentes. Tem gente que está aqui na igreja e está recebendo cesta básica do céu. Mas Deus hoje está te chamando para você entrar pelo portal, para você pegar a tua nacionalidade, para você pegar os seus direitos, para você ser um cidadão celestial na terra, com tudo que tem direito. Amém? Aleluia. Por que esse é o primeiro portal dos 7? Porque não adianta eu pregar os outros se você sequer está na Nova Jerusalém, sequer está dentro do reino de Deus. Segunda Crônicas 7:14. Põe no telão para mim. Segunda Crônicas 7:14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, levanta a mão direita para o céu, se humilhar, leia comigo, 1, 2, 3, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sua família, sua casa, sua empresa, tudo, seus filhos, seu casamento, seu corpo, tudo seu será sarado pelo céu. Mas olha o que diz: tem que se humilhar, orar, buscar a face, se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. Tiago 4:6. Diga comigo, arrependimento genuíno é a primeira porta, meu querido. Você quer viver as outras 6 portas? Quer viver as outras 6 portas? Primeira coisa, você tem que passar pelo arrependimento genuíno. Antes de ler Tiago, deixa aí, não mude. Jesus disse: o reino de Deus chegou. Posso traduzir para você de um jeito que você nunca mais vai esquecer? Sabe o que Jesus está dizendo? Quando Jesus chegou na terra, ele disse assim, o reino de Deus chegou e está oferecendo nacionalidade para todo mundo. É como se a embaixada dos Estados Unidos abrisse aqui na porta da igreja e disse assim: estamos aqui distribuindo nacionalidade para quem quiser. Quem que ia querer? Europeu ou americano? Quem não ia querer nacionalidade? Todo mundo ia querer. Então Jesus disse: o reino de Deus chegou, aqui está. Quem quiser pegar o passaporte dos reinos do céu, quem quiser aqui ser nacional. Qual que é o requisito? Arrependei-vos. Qual é o requisito? O reino de Deus chegou. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
existe reino sem arrependimento. Diga comigo, não existe reino sem arrependimento. Você pode ser gospel sem arrependimento, mas não do reino. Você pode ser evangélico e não ter arrependimento, mas para entrar no reino sobrenatural, só entra quem se arrependeu dos seus pecados. Pode continuar sendo evangélico. O inferno está cheio de evangélicos, irmão. Tem uma ala dos evangélicos lá. Na prisão, vocês na cadeia não tem a ala dos evangélicos? No inferno também tem. Ninguém vai perguntar se você é evangélico, porque para ser evangélico basta você ir na igreja e fazer lá o cursinho de membro e você vira membro. Mas para entrar no reino só tem um portal, é arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno e arrependimento genuíno. Diga comigo, o reino de Deus chegou. Arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é o maior impedimento do arrependimento genuíno? Diga comigo, orgulho. Enquanto eu estou pregando, já tem gente cruzando o braço, fazendo cara de demônio, que eu comecei a falar de arrependimento. Na verdade, ele já está todo armado, irmão. Já está todo armadinho ali, bem amostradinho. Ele já está assim, ó, já para desviar de toda a pregação, como que não é para ele. Sabe por que você está assim? Porque o orgulho tomou conta do teu coração. Você já não quer ouvir mais nenhuma palavra do que eu estou pregando, porque eu já comecei a mexer na ferida. E é isso que pastor de Deus faz. Pastor não fica alisando o pecado. Pastor que é homem de Deus, ele vai falar a verdade. Ei, eu posso até te perder, mas eu vou pregar o que Deus mandou. Eu vou pregar o que está escrito. Eu não estou aqui para agradar homens, mas para agradar a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? O que impede então do arrependimento genuíno? É o orgulho. Olha o que diz. Antes de lá, maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Enquanto eu estou pregando, o soberbo já disse, isso não é para mim, eu não estou nem aí, não quero ouvir. Ele já fechou o coração. Mas os humildes estão dizendo, eu aceito a correção. Eu quero a correção. Eu quero aprender, eu quero mudar de vida. O soberbo, o orgulhoso, ele diz, eu não preciso mudar mais nada, minha vida está boa. E aí, as pessoas usam a palavra justificativas. Irmão, desde que a gente teve o primeiro pecado na história, o homem, em vez de procurar arrependimento, o que procurou? Ei, olhe para mim. Se você não tem arrependimento genuíno, sabe o que você tem? Justificativa. Não vou mandar você perguntar ao irmão que está do teu lado, não. Mas eu vou perguntar para você. Você tem arrependimento ou justificativa hoje? E aí tem várias justificativas. Adão já começou. A mulher que tu me deste. Pronto. Primeira justificativa. Eu não estou pecando porque eu quero. Eu estou pecando por culpa dele, por culpa dela. A mulher que tu me deste. O marido que tu me deste. Tem gente que já aqui nessa igreja chegou para mim e falou, você sabe por que eu estou vivendo em pecado? Porque eu vim de uma igreja que o pastor pecou. Então, porque o pastor lá pecou e você falou, eu vou me jogar no buraco junto também. Hello? Estou falando a verdade ou não estou, igreja? Quem sabe o que eu estou falando?
Não, é a mulher que tu me deste, é o marido que tu me deste, é a igreja que eu fui. Ou, então agora todo mundo tem a culpa em você. Não, porque eu não tive pai. Não, porque o meu pai foi um bêbado. Não, porque o meu pai traía minha mãe. Não, porque eu apanhei muito. Eu não sei qual é a desculpa, mas ou você tem arrependimento ou justificativa. Se desfaz de toda a justificativa. E eu vou dizer uma coisa: quando você põe a culpa no outro, quando Adão disse, Senhor, a mulher que tu me deste, ele não estava colocando a culpa na mulher, ele estava colocando a culpa em Deus. Toda vez que você se justifica, você está colocando a culpa em Deus do seu pecado. O pastor que tu me deste, a mulher que tu me deste, o marido que tu me deste, o filho que tu me deste, o pai que tu me deste, a mãe que tu me deste. É mais fácil você reconhecer, se humilhar e deixar de ser orgulhoso. Esse foi o problema de Adão. Ele não quis reconhecer. Aí quando Deus confrontou Eva, o que ela disse? A serpente. Mas ninguém assumia a culpa, irmão. Porque ou você tem arrependimento, ou você tem. E o que você tem hoje? Não precisa me responder, não. Aí qual que é outra justificativa que as pessoas fazem? Todo mundo faz isso. Ou seja, se todo mundo faz, então para de ser pecado? Não. Se todo mundo faz e você faz também, você, Maria, vai com as outras. Você é duplamente besta. É besta porque pecou e é besta porque você não tem opinião própria, você não tem firmeza nas suas crenças, você é um Maria, vai com as outras. Vira homem, rapaz. Homem de Deus, mulher de Deus, alguém que tem palavra, alguém que tem compromisso, alguém que tem firmeza. Não, todo mundo faz, eu vou fazer também. Se todo mundo faz, então tá certo. Tranca a porta. Tá um mando de gospel, não vou falar que é crente não, amaziado agora. Todo mundo vai morar junto. O que tem de errado? O que tem de errado que é fornicação, e ainda é pecado fornicação. E daqui 1000 anos vai continuar sendo pecado. E daqui 2000 anos vai continuar sendo pecado. E o salário do pecado ainda vai ser a morte. Não, é porque todo mundo faz. Vou falar igual a tua mãe. Você não é todo mundo? Aí tem outros que tem outra. Já foi 2 justificativas, né? Uma é a culpa do outro. O outro todo mundo faz. Irmão, tem gente armada aqui, ó. Dá pra ver na tua cara. Tá se desviando aí. Não, eu vou te pegar. Eu sou bom de mira, irmão. Aí tem aquele que diz assim: Deus conhece o meu coração. Eu faço tudo errado, mas Deus... Não, Deus conhece meu coração. Essa aí é boa. Deixa eu ler um versículozinho que está lá. Em Jeremias 17, 9. Coloca lá. Jeremias 17, versículo 9. Coloca lá para a gente ver. No 3 a gente lê a primeira frase. 1, 2, 3. Enganoso é o coração. Continua. Mais do que todas as coisas e... Uau! Então Deus conhece teu coração, que ele é enganoso e perverso. Lá em Apocalipse, Deus não disse para a igreja: eu conheço o teu coração. Ele disse: eu conheço as suas obras. Deus conhece obra. Uma árvore, você não conhece ela porque você tem que serrar o tronco dela e olhar o que tem dentro. Uma árvore você conhece pelo seu...
Então Deus não está procurando saber o que está no teu coração. Deus quer saber que fruto que você está dando. Deus quer saber o que está acontecendo daqui para fora. Porque não existe uma fonte que jorra 2 tipos de água. Não venha me dizer que você canta louvores a Deus, fala em língua, cheio da unção, e quando sai lá no estacionamento começa a cantar um sertanejo do inferno. E tem um demônio que eu acabei de ver, ele passou correndo aqui, ó. O nome dele é Nada a Ver. Eu repreendo o espírito do nada a ver. Sai, demônio do nada a ver. Ele tá, ó, falou ali, ó, no teu ouvido. Nada a ver. Cuidado com o demônio do nada a ver. Então o que acontece? A pessoa está procurando justificativo. Aí ele diz: Deus conhece meu coração. Aí ele usa outra: ninguém é perfeito. Essa aí é clássica, fala a verdade. Não, ninguém é perfeito. E tem gente nesse exato momento olhando para mim assim: duvido que o pastor também não peca. Ninguém é perfeito. Sabe, irmãos, eu não vim trazer uma pregação para te condenar. Eu gostaria que nesse ano não houvesse nenhum leproso, nenhum paralítico, nenhum cego nessa igreja. Eu gostaria que todos nós entrássemos pela porta da justiça e vivêssemos o reino de Deus, a glória, a unção, os milagres, as multidões, as nações, o poder de Deus, a unção. E às vezes a única coisa que está te impedindo é o arrependimento genuíno. Aí sabe o que o outro faz? Outra justificativa. Ele diz assim: pelo menos eu não faço pior. Ele compara com o pecado do outro. Então quando você confronta ele, fala assim: irmão, se arrependa. Aí ele diz: mas o fulano lá pecou 10 vezes pior. Preste atenção. Quando você justifica, o único prejudicado é você. Porque a consequência do pecado com ou sem justificativa é a mesma. Você vai receber morte. O salário do pecado é com ou sem justificativa. Quem está entendendo? Se você matar alguém e chegar para o juiz e falar assim: é porque eu estava com raiva dele, vai adiantar alguma coisa? Você matou ou não matou? E vai receber a sentença com ou sem. Você cometeu o ato. Vamos falar de um jeito mais aqui. Se o teu marido chegar para você e falar assim: te traí, mas eu tenho uma justificativa. Qual é a justificativa? Aí você vai lá e fala para ela assim: a culpa é sua. A mulher que tu me... Você quer ouvir isso, mulher? Ficou pesado agora, né? Porque agora eu mexi com você. E se teu marido dizer assim: eu fiz, mas Deus conhece o meu coração, vai adiantar? Vai adiantar, irmã? E se ele falar para você assim: mas todo mundo faz? E se ele dizer assim: mas ninguém é perfeito? E se ele falar assim: pelo menos eu não sou o pior, que o meu amigo lá foi com 2, eu só fui com 1. Adianta? A consequência é a mesma, com ou sem justificativa, sim ou não? Trouxe morte nesse casamento. Trouxe morte. É morte, irmão. Então eu coloquei um exemplo agora mais drástico, porque para Deus é a mesma coisa. Você chegar para Deus e usar suas desculpas é igual o marido que traiu a esposa que traiu o marido e traz as desculpas. Para Deus é a mesma coisa. Deus não quer desculpa, Deus quer arrependimento. Diga comigo: arrependimento genuíno.
Aí tem a pior de todas. Posso falar qual que é a justificativa pior de todas? Esse aqui, irmão, esse aqui, ele endemonia o demônio. Esse é bravo, e esse tem aqui. Dá para sentir o cheiro. Ó, ele diz assim: Deus vai me perdoar depois. Aí é bravo, irmão. Porque aí ele já sabe que está errado, ele vai fazer e vai fazer mesmo. E ele diz assim: depois Deus me perdoa. Aí é legião. Porque aí é cara de pau, irmão. Ele está... Por que esse é o pior de todos? Porque ele está abusando da graça. Ele está ferindo a coisa mais preciosa que Jesus nos deu, que é a graça. Ele diz: eu vou fazer porque eu sei que depois Deus vai me perdoar. Eu vou dizer para você, você tem razão, Deus vai te perdoar, não tem problema. Mas eu vou te dizer uma coisa: as consequências Deus não vai tirar da sua vida. O salário do pecado é a... Presta atenção, quando você peca, Deus continua sendo Deus. Não muda nada a vida de Deus. Deus vai ser menos Deus porque você pecou? Deus vai ser menos santo? Deus vai ser menos poderoso? Deus vai ser menos glorioso? Deus vai ser menos eterno? Não. O pior é para você. É você que sofre. É você que sofre. Preste atenção. Lembra daquele leproso? Que ele era importante na Bíblia? Alguém me lembra o nome dele? Naamã. Quem lembra da história de Naamã? Levanta a mão. Quem lembra da história de Naamã? Naamã, o leproso. Mas ele era o quê? Capitão do exército da Síria. E aí, olha que coisa. Alguém disse para ele: ó, procura lá o profeta que ele vai te falar como você vai ser curado. Aí o profeta falou para ele assim: mergulha 7 vezes no Jordão. Pronto. Mergulha 7 vezes no Jordão. E ele não queria. Por que ele não queria mergulhar 7 vezes no Jordão? Porque ele era orgulhoso. Gustavo, irmão, você tem lepra. Custa mergulhar 7 vezes no Jordão? Mas por que ele não queria? Porque ele era orgulhoso. Porque a primeira coisa que ele tinha que fazer era isso aqui, ó. Ele ia ter que tirar as vestes. E ele tirando as vestes, sabe o que ia acontecer? Ele ia expor a lepra dele. Se você quer ser curado, se você quer deixar de ser um leproso espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer é se expor, é confessar para Deus: Deus, está aqui, pode colocar a mão, está aqui a ferida, está aqui a lepra, está aqui, eu tiro a minha capa, eu tiro a capa de crente, eu tiro a capa de pastor, eu tiro a capa de 20 anos de evangélico, eu tiro a capa de diácono, eu tiro a capa de músico da igreja, eu tiro a capa de voluntário e eu peço perdão. Aleluia. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Uau! Sabe, irmãos, arrepender e deixar o pecado não é só se arrepender, aliás, e amanhã fazer de novo, não. É abandonar o pecado. Eu quero ler Isaías 59:1 para você. Isaías 59:1. Olha esse texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A única coisa é o pecado. E há algo tão simples como se arrepender. Lá em Salmo 51:17, esse versículo é poderoso. Salmo 51:17.
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ei, mais do que uma oferta no altar, o que Deus está procurando é o teu coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Diga comigo, Deus não consegue resistir um coração quebrantado e humilhado. Deus não consegue resistir, irmão. Deixa eu te contar uma história. Havia um rei na Bíblia, Ezequias, e ele foi condenado à morte por Deus. Deus deu o decreto, tu vai morrer. Mandou o profeta lá na casa, lá no palácio. O profeta entrou no palácio. Imagina o profeta tremendo, irmão. Você tem que ir lá falar para o rei que ele vai morrer. O rei, irmão, podia matar quem ele quisesse. Assim diz o Senhor: arruma sua casa porque você vai morrer. Era a única mensagem que ele tinha. E deu as costas e foi embora. Normalmente, os reis são bem soberbos e bem orgulhosos. E Ezequias também era. Só que agora, irmão, vai morrer. O salário do pecado é arruma a casa que tu vai morrer. Se para morrer tem que arrumar a casa, imagina para viver. Diz a Bíblia que Deus não resiste um coração. Na mesma hora que ele recebeu a notícia que ele ia morrer e que não tinha mais jeito, diz a Bíblia que ele colocou a cara contra a parede e começou a chorar profundamente. E ele começou a clamar do fundo da sua alma: Deus, me perdoa, não me mate, me dá uma chance, eu vou mudar. E ele chorou, chorou e chorou. Quando o profeta mal tinha saído do palácio, Deus falou para o profeta: volta lá. Eu fico imaginando a cara do profeta. Deus, para mim criar coragem, para vir falar para o rei que ele vai morrer. E agora, 5 minutos depois, o Senhor está mandando eu voltar. Volta e diga para ele que ele vai viver. Porque Deus não resiste um coração contrito e humilhado. Deus, Ele rejeita os soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. O que está te impedindo hoje de ser curado da sua lepra, de você sair das trevas exteriores? Você sabia que tem gente aqui que faz tempo que não fala em línguas, que não sabe o que é orar por um enfermo e ele ser curado, que não sabe o que é acordar de manhã e dizer assim: bom dia, Espírito Santo. Tem gente aqui que não sabe o que é sentar na mesa com os filhos, com a esposa, com o marido, abrir a Bíblia, fazer uma oração na hora da refeição. Tem gente que não sabe o que é receber uma palavra profética para alguém, receber uma visitação de noite no meio do sonho e Deus falar com ele. Tem gente que a vida dela é pranto e ranger de dentes. E ela vem na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e a vida dela não muda. Sabe por quê? Porque ela tem justificativa, mas não tem arrependimento. Deus hoje está chamando você, não para ser perfeito. Ele está te chamando pelo menos para quebrantar o seu coração. Eu vou dizer uma coisa para você. Um dia alguém disse para mim assim: pastor, eu vou mudar e depois que eu mudar eu vou para a igreja. Eu falei: esse aí nunca vai vir na igreja, porque ele nunca vai conseguir mudar sozinho. Eu vi o cara falar: pastor, eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, e aí depois eu venho para a igreja. Eu falei: não, é o contrário, meu querido. Do jeito que você está, se humilha no altar, se humilha na presença, que o poder do Espírito Santo vai te fazer livre do pecado, vai te fazer livre de toda iniquidade. Ele te dá o poder para vencer o pecado, Ele te dá o poder de você dizer não ao Satanás. Ninguém aqui, nem eu, ninguém conseguimos vencer o pecado, mas Jesus em nós pode vencer o pecado. Eu posso todas as coisas naquele que
Ele te fortalece para você vencer. Você só tem que estar com o coração contrito e humilhado. Aleluia. Aquele homem, Naamã, teve que se despir das suas vestes e entrar no Jordão 7 vezes. Mas ele saiu de lá curado. E agora você pode ter acesso à Cidade Santa. Eu não quero que você, durante o ano 2025, receba a cesta básica do céu. Que de vez em quando vem uma ajudinha, de vez em quando vem um alívio. Sabe que tem gente que vem na igreja só para receber uma cesta básica espiritual? Ele chega aqui, eu estou um pouquinho melhor. Deus não quer que você esteja um pouquinho melhor. Deus quer que você vá de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Sabe como que eu sei que você agora é um cidadão do céu? Que você não é mais um mendigo que fica do lado de fora recebendo migalhas do que vem da cidade? Porque antes você recebia uma resposta de oração. Agora você é a resposta de oração. Antes, a pessoa que só fica do lado de fora mendigando, ela testemunha assim, estava faltando R$100 e alguém me deu e eu paguei minha conta. Se o teu testemunho é assim ainda, você é o mendigo que está do lado de fora. Quando você entra dentro do reino, sabe o que você vai dizer assim? Eu fui a resposta de 10 pessoas esse mês. Eu paguei a conta daquele, eu paguei a universidade daquele, eu paguei a conta daquele, aquela luz ali. Eu gerei emprego para 10 pessoas. Ou fiz uma oferta de 1 milhão na igreja. Qual que é o teu tipo de testemunho? Você não é mais receptor, você é distribuidor de bênçãos. A pessoa que está recebendo cesta básica do céu, ela chega da igreja e ela conta assim: o irmão, o profeta, o evangelista orou por mim, eu fui curado. Agora, quando você já é cidadão do céu, você fala: ei, lá no meu GC eu orei por 5 pessoas que foram curadas. Você não é somente recebe cura, agora você cura as pessoas. Você não recebe provisão financeira somente, agora você é a resposta financeira para alguém. Você não recebe uma oração, agora você ora pelos outros. Você só recebe profecia, agora você profetiza para os outros. Agora você liga: ei, eu tenho uma palavra para você. Ei, Deus falou comigo. Ei, Deus manda te dizer assim. Agora você é um cidadão do céu, distribuidor de bênção. Aplauda o Senhor se você quer ser um cidadão do céu. Sobe aqui o louvor. Medita na tua vida. Hoje é dia de ceia, olha que maravilha. Deus faz perfeito. Essa é só a primeira porta, imagina as próximas 6. Quem está preparado? Nessa primeira porta do arrependimento genuíno, você já vai estar exposto a todas as bênçãos celestiais da sua vida. Depois nós vamos passar por mais 6 portas. Aleluia. Ainda vai ter umas 2 ou 3 de brinde que eu vou colocar dentro das outras, porque senão ia virar 20 portas, aí não dá para me pregar 20 portas. Espero que você tenha sido muito abençoado com essa pregação. Eu quero convidar você para ser o meu aluno na maior escola de revelação bíblica do Brasil, a Exousisco. Você vai poder clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. E se você algum dia passa por aqui em Balneário Camboriú, venha visitar a Família do Reino, o lugar do seu propósito. Deus te abençoe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.